Bom, vamos agora começar a resolver algumas questõezinhas, né, aplicadas pela Sesgran Rio. Essa aqui é um exemplo da nossa prova, né, da Casa da Moeda, aplicada em 2009, do cargo de engenheiro de produção. Bom, essa questão ela trata aí dos layouts de produção do caso aí dos tipos de processos produtivos. Questão número 11. A figura abaixo apresenta as quatro estruturas principais de fluxos de processos produtivos. A opção por uma delas é feita com base na análise das características do produto e da estratégia para atender o mercado. Ele tem aqui uma seta, né, da direita para a esquerda, indicado pela letra A, e uma da esquerda para a direita, indicada pela letra B. Aí daqui o nome dos quatro processos principais, né, de fluxo de processos produtivos. E pergunta o seguinte: cada processo é mais adequado dependendo das características indicadas pelas letras A e B. A direção da seta significa um aumento nas características de A ou B do processo de produção. Na figura, a reta é indicada pela letra, ele tem dois pontos. Antes de dar uma olhada aqui nas alternativas, de analisar uma por uma, eu queria dar uma olhada aqui sobre esse assunto. Na questão ele fala sobre quatro processos, mas isso aqui eu peguei uma referência no livro do Slake, de administração da produção. Essa referência foi retirada da segunda edição, mais ou menos lançada aí por 2002. Ele, ao invés de 4, ele indica 5, mas se você reparar direitinho, esses dois acabam que formam um, porque eles têm características muito próximas, né? Por projeto, ele se dedica mais a longos projetos, né? Grandes projetos. Os recursos são organizados de forma exclusiva, baixo volume, alta variedade. Exemplo: navios, túneis. Eu botei aqui a Transoeste. Aqui no por job, eu botei um adendo aqui de médios e pequenos projetos para poder ter uma pequena diferenciação, mas isso aqui você não leva em consideração, porque pelo que eu estive vendo em questões, as bancas, principalmente a Sesgran Rio, ela não considera essa diferença. Os recursos aqui em job ou oficina, né, encomenda, ele já compartilha alguns recursos com outros produtos. Ele tem um baixo volume também, uma alta variedade, profissionais mais especializados. A diferença que o Slate aponta é que aqui você está mais galgado em equipamentos e aqui mais em profissionais especializados. Exemplo: produção de ingressos, restauração de obras de arte. A diferenciação que ele faz é justamente desse aqui estar centrado em equipamentos e aqui mais centrado no profissional especializado. Em lote, limite entre o em job e massa, dependendo do tamanho do lote. Então, em lote, se você tiver um lote muito pequeno, ele se aproxima aqui do nosso projeto. E se tiver um tamanho de lote muito grande, ele vai chegar bem perto de massa. Produção de partes usadas em linha de produção em massa. A maior parte das peças utilizadas aqui em massa, né, nas linhas de montagem,
Aqui em massa você também pode chamar de linha de montagem. Ela tem uma, no caso aqui em lote, a produção de partes utilizadas. O volume depende do tamanho do lote, a variedade é média. Exemplo: máquinas, ferramentas, peças de automóveis, acessórios para roupas. Em massa ou linha de produção de montagem, você já tem uma baixa variedade, começa a diminuir a variedade e já passa a ter um alto volume. O, os produtos são itens contáveis. Até aqui, na verdade, daqui para cá, nós temos itens contáveis. Daqui para lá, nós temos geralmente medidas, né? Metro, linear, nós temos quilo, nós temos volume, né? Litros, né? No caso. É, em massa, né? Nossa linha de montagem, geralmente, o que a gente, quando fala de linha de montagem, a gente, a primeira coisa que lembra são dos automóveis, né? Que realmente são de linha de montagem, aparelhos eletrônicos e televisores e rádios, são tudo de linha de montagem. Eu botei aqui uma observação: a produção de automóveis é considerada de baixa variedade no processo produtivo, pois mesmo existindo várias versões, não é necessário setup constante no processo fabril. A produção de automóveis ela é uma coisa super interessante. Geralmente passa a carcaça que é comum a todo aquele modelo, né? E apenas o que é posto a mais são os opcionais, os adicionais, que vão mudando o modelo, mas você não precisa nem fazer setup, né? A peça que chegou lá, o montador vai e coloca no carro. Os processos contínuos. Os processos contínuos ele tem pouca ou nenhuma variedade e é caracterizado pelo altíssimo volume. Itens inseparáveis, produzidos em fluxos, né? Geralmente metro, quilo ou volume. Geralmente são inflexíveis. Refinaria é um exemplo, né? Petroquímica, geração de eletricidade. Bom, isso referente à manufatura. Nós vimos que aqui nós temos alta variedade e aqui seria baixa variedade, pouca ou nenhuma variedade até. Agora o volume aqui é super alto, é o volume, e o volume aqui seria baixo. Isso na, manufatura, que é o que está retratando aqui a questão, né? Ele não deixa bem claro, mas esses processos são de manufaturas. E de acordo com nós vimos, vamos fazer um resumo aqui, já usando a nomenclatura da questão. Aqui é o processo de tarefa, aqui de lote, linha de montagem e contínuo. Nós vimos que algumas das características que os produtos, que os tipos de ciclos produtivos, né, de processos produtivos apresentam para a gente, um deles é variedade, o outro volume. Agora, de acordo com as características, nós podemos também determinar que aqui o custo seria mais elevado e aqui eu teria um custo mais baixo, até pela simplicidade do processo produtivo. Vamos colocar aqui também, temos como analisar o custo. Uma outra coisa também que nós podemos analisar é questão de flexibilidade. Aqui é muito mais flexível do que aqui. Aqui não há flexibilidade. Aqui, lembrando que tarefa, nós vamos considerar lá pela nomenclatura o projeto,
E o job é lote mesmo, em massa, linha de montagem. Agora, as setas aqui, ele disse que elas indicam, né, um aumento nas características. A direção da seta indica um aumento nas características. Bom, a variedade é alta aqui e baixa aqui. Então a gente risca uma seta apontando para lá para significar que aqui ela é alta variedade, ou melhor, né, indica o aumento, né? Então nós temos aqui a seta indicando para cá, porque aqui eu tenho uma alta variedade, aqui uma baixa variedade. Agora o volume, ele já vai ser o contrário. Aqui eu tenho baixo volume e aqui eu tenho alto volume. Então a seta indica para cá o tamanho, para onde está crescendo. Agora o custo. O custo eu tenho aqui, por ser recursos mais exclusivos voltado para cada processo, para cada projeto, eu tenho aqui um custo mais alto, já que eu não tenho como aproveitar a organização dos meus recursos produtivos. Eu vou ter um custo mais alto e aqui um custo mais baixo, pela simplicidade lá do meu processo contínuo. Então a seta também de custo indicaria para cá. Agora flexibilidade, aqui eu não tenho nenhuma, ou seja, é baixa. Aqui eu tenho uma alta flexibilidade, eu posso fazer o projeto de acordo com o que meu cliente quer, já que vou fazer uma unidade mesmo, só vou fazer uma unidade, então eu posso customizar, eu posso aumentar a customização de acordo com o que o cliente quer. Já no processo contínuo, não, eu não faço uma gasolina para cada cliente, né? Um tipo de gasolina para cada cliente. De acordo com isso aqui agora, nós vamos ver aqui. Bom, A está apontando para cá, né? As setas que eu tenho apontando para cá, eu tenho A, pode assumir aqui as características de variedade, custo e flexibilidade ou customização. Já o B fica mais fácil, porque ela pode assumir volume. O volume aumenta para cá. É o único que aumenta. Então nós vamos olhar aqui, ó. A representa o custo unitário por unidade produzida. A representa o custo unitário por unidade produzida. Ou seja, eu tenho um baixo custo aqui e um alto custo aqui. A seta está indicando para onde aumenta a característica indicada pela seta. Significa um aumento nas características. Então, A, eu posso marcar essa alternativa como correta, porque a seta A está indicando o aumento, né, nesse tipo de processo. Nesse aqui o custo é baixo e aqui é mais alto. Então essa seta pode sim representar o custo. A está associada ao volume de produção. Nós vimos que não. O volume de produção está mais para B do que para A. Porque aqui eu tenho um alto volume e para cá ele abaixa. Então a seta tem que estar apontando para cá. A seta do volume, assim como o B está apontando. Então essa alternativa B, ela está totalmente errada, né? Ao volume de produção e ainda ele aumenta aqui de unidade padronizada. Unidade padronizada também elas estão aqui mais altas. Lá eu tenho uma alta customização, por consequência uma baixa padronização.
Letra C. Está relacionada a produtos com ciclo de vida maior. Bom, aqui eu vou falar uma coisa com vocês agora. O gabarito, o primeiro gabarito da banca apontava essa alternativa C como resposta. Só que por esses meios de produção, né, por esses processos produtivos, eu não tenho como inferir o ciclo de vida, o tamanho, né, do ciclo de vida de cada produto. Até mesmo que se eu pudesse tentar fazer alguma coisa para poder tentar inferir, eu tenho de um lado aqui projeto e aqui o contínuo. Digamos que no projeto eu construa um túnel e no contínuo eu fabrique, por exemplo, combustível. Esse aqui ele tem um ciclo de vida muito maior do que esse aqui. Esse aqui ainda tem problemas de validade, sem contar que se eu pegar 40 litros de combustível, ele acaba aí no máximo em uma semana. O túnel não. O túnel, se você pegar lá o túnel aqui no Rio de Janeiro, Santa Bárbara, ele tem mais de 30 anos. Por exemplo, uma ponte Rio-Niterói, mais de 50 anos. Então, se eu for inserir o ciclo de vida maior, ele vai ser maior aqui, mais alto aqui e menor aqui. Então, essa seta B ela teria que estar apontando para o lado de cá para poder tentarmos ainda inferir a ela a referência ao ciclo de vida. A banca deu essa alternativa como correta e provavelmente deve ter chovido de recursos, o que levou a banca a anular a, a banca. Ela falou que isso aqui tem mais de uma resposta correta, o que levou ela a anular a questão. Bom, se nós analisarmos, a C não pode estar correta, nem a B. A letra D. A seta B significa a variedade dos produtos fabricados pelo processo. Aqui eu tenho alta variedade e aqui eu tenho baixa variedade. Então essa seta B teria que estar ao contrário para poder indicar o aumento da variedade. Então também não pode estar certa. E B demonstra o grau de customização dos produtos fabricados pelo processo. A maior customização está aqui, onde tem a maior flexibilidade, e aqui está baixa, onde eu tenho menor flexibilidade, impossibilitando assim que a letra B passe a demonstrar essa característica. Ou seja, de todas as respostas, a mais certa para responder a questão é a letra B, e não há dúvidas, essa questão foi anulada, mas com certeza não há outra resposta a não ser a letra A. Por enquanto, vamos dar uma parada por aqui e voltaremos numa outra oportunidade. Até mais.